Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Tive a oportunidade de participar hoje pela manhã do painel falando sobre Open Justice, um pouco de jurimetria. E agora a nossa ideia é trazer um pouquinho aqui para a prática, né? Aproveitar para agradecer aqui a presença do Fernando. Quem não estava aqui presente pela manhã, só brevemente me apresentar. Sou o Caio, CEO e fundador da Data Lawyer. Já trabalho com tecnologia jurídica há mais de 8 anos. Sou sócio de outras iniciativas também na área jurídica de coleta e estruturação de informações. E, Fernando, fique à vontade para se apresentar. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Caio. Boa tarde a todos e a todas. Sou Fernando Prado, sou gerente jurídico da PepsiCo. E, como o Caio comentou, hoje falar um pouquinho aqui para vocês do nosso case de jurimetria, né? E falar um pouquinho da nossa jornada com dados. E, quando a gente fala de dados, a gente sempre está escutando no mercado como que as empresas estão atuando, não só no ramo jurídico, mas em outros ramos também. E o dado hoje ele é um ativo super valioso, né, das empresas. E o dado, sem dúvida nenhuma, está tornando as decisões mais ágeis, mais assertivas. Então, o nosso case vai passar um pouquinho da nossa jornada, da onde que a gente estava até onde a gente chegou. E para desmistificar também um pouquinho o que foi falado até na palestra anterior, sair daquele feeling que muitas vezes a gente tem sobre um determinado tema para tomar uma decisão baseado em dados, né? E aí com a implementação da cultura data-driven. Excelente. Então, hoje pela manhã a gente conversou aqui um pouquinho sobre Open Justice, jurimetria. Então, vamos só recapitular aqui o conceito, né, de uma forma bem simples, né, jurimetria estatística aplicada ao direito. Não necessariamente jurimetria está ligada à tecnologia, né? Jurimetria é um conceito que existe desde 1950, mas tem se falado bastante agora, né? Basicamente aí pelo o volume de dados, o volume de processos que a gente tem disponível nos sistemas eletrônicos e também a capacidade computacional que fez aí com que esses dois mundos, o mundo do Big Data e o mundo da tecnologia, se juntassem, aí, puxando para o jurídico, o processo eletrônico e boa parte desses processos sendo disponíveis, né? A gente discutiu um pouco hoje aqui pela manhã que, apesar da gente ainda não ter uma política de dado aberto, o processo ele é público, mas o dado ele ainda não é aberto, mas esses processos eles acabam ficando disponíveis aí. Então, tudo isso daí fez a gente falar bastante de jurimetria agora. Então, passando um pouquinho por esse conceito, que de forma bem superficial é estatística aplicada ao direito, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do cenário da PepsiCo, né? Como que vocês estavam, em que momento que vocês resolveram buscar aí por jurimetria e como que foi essa busca, o que vocês encontraram aí? Bom, a nossa jornada ela é uma jornada de aproximadamente 2 anos, né, onde nós começamos ali internamente a trabalhar com os nossos dados internos. Então, fizemos toda uma higienização de base de dados, enriquecimento da base de dados. Trabalhamos com todo o time também para fazer uma mudança de cultura com uma abordagem data-driven, buscando sempre ali a informação, o dado, para que a gente possa evoluir dentro das análises que a gente fazia. E aí, dentro desse contexto, depois de uma preparação de toda essa base interna, uma análise e tirar todos os insights que a gente poderia, a partir dessa base de dados, foi que nós decidimos olhar para o mercado e analisar qual que era a ferramenta que nós íamos conectar a nossa base de dados para daí sim fazer as análises mais qualitativas, mais profundas, olhando não só os nossos dados, como os dados externos, né? Foi daí que a gente passou a usar a Legal Insights, a Data Lawyer, e aí nós conectamos a nossa base de dados ao Data Lawyer. A partir dali a gente começou a ter uma visão mais ampla do que seria aqueles dados que a gente tinha mapeado internamente, como que a gente conseguiria trabalhar com mais clareza quais eram as nossas fortalezas, né, quais eram as nossas dificuldades, porque a partir da jurimetria a gente começou a detalhar todos os fluxos de trabalho que a gente executava e como que a gente conseguiria melhorar aquele fluxo para potencializar o nosso resultado. Então, a ferramenta, além de trazer a jurimetria em si, ela trouxe para nós uma forma de identificar onde ali eu tinha uma fraqueza e também identificar onde eu tinha a minha fortaleza, para aí sim
trabalhar planos específicos e para localidades específicas, que muitas vezes a gente olha o dado de uma forma mais dinâmica e mais geral, e você não consegue identificar situações específicas para determinadas localidades. E, a partir da jurimetria, a gente começou a identificar isso, traçar um perfil ali do autor das ações, do advogado ofensor, e, a partir daí, trabalhar com situações e planos de ações específicos para cada caso. Bacana. E legal que quando a gente fala de jurimetria, né, a gente acaba tendo alguns conceitos, né, e dentro dessa explicação a gente passou por alguns. A gente tem algumas situações, por exemplo, quando a gente fala de jurimetria, a gente tem o small data e o big data, né? Então, não existe o certo ou errado, nem o melhor ou o pior. O small data, normalmente, a gente olha para o dado interno, né? A gente está olhando para o dado da companhia, para o que a gente tem dentro de casa. E quando a gente já fala do big data, a gente já está olhando para um todo. Então, a gente está tentando identificar tendências, analisando um volume maior de informações, né? Então, acho que esse é um ponto importante que passou por isso, né? Primeiro, você organizou o seu small data, você entendeu o que estava acontecendo dentro de casa, e aí, a partir disso, você juntou isso com o Big Data para que você ganhasse ali mais performance e mais visões. Então, dentro desse case, trazer essa questão conceitual do Small Data e do Big Data, acho que é importante a gente passar. E também, o conceito de volumetria e jurimetria, né? Que normalmente as pessoas acabam confundindo. Então, a gente tem dentro da jurimetria e aí, do ponto de vista da tecnologia, algumas estatísticas mais quantitativas e volumétricas que normalmente são feitas em cima de dados de capa dos processos, em cima de diário de justiça, que aí a gente consegue ter alguns indicativos. Volume de processos distribuídos nos últimos 30 dias, arquivados, volumes de processos no total. Então, isso daí é mais uma volumetria. Quando a gente fala de jurimetria, aí a gente já está falando mais uma parte interpretativa, de inferência, algumas questões mais profundas. Então, tem essa divisão. E dentro, né, dessa matéria, né, a gente sabe que a gente tem a parte analítica, né, que aí é onde a gente consegue visualizar ali os insights, entender o que está acontecendo, identificar o que já aconteceu, para tentar criar planos de ações ali para o futuro. Mas, como eu falei hoje pela manhã, além de ter essa parte analítica, a gente tem a parte do dado em si, né, e o dado é o novo petróleo. Então, como que ali na nossa plataforma a gente tem aquele legal research, né, que é aquela busca em cima dos documentos, como que o acesso ao dado, não só a parte analítica, mas como que aquele acesso ao dado, ele te ajudou ali na parte de eficiência jurídica? Você sabe que é importante esse ponto, né? Porque quando a gente olha o dado em si, a gente tem aquela primeira visão e espanta. Olha, eu tenho esse dado, tenho essa informação. E, a partir dessa análise, que a gente começa a buscar uma informação mais detalhada e mais qualitativa, né? E aí, através da ferramenta, lá dentro do Legal Research, a gente começou a procurar, para estabelecer esses planos de ação, detalhamento sobre aqueles determinados temas que nós identificamos nos dados mais gerais dentro desse Small Data, né? Então, olhando para aquele caso específico, qual que era o perfil do autor, como eu comentei, do advogado, se naquele processo teve um depoimento, né, se aquele depoimento foi favorável ou desfavorável. Outro ponto, se o próprio autor já teve um depoimento numa outra ação. Então, a gente começou a fazer uma análise que passa pela análise dos dados, mas vai para uma análise muito mais qualitativa e específica, que a gente traz um resultado bastante diferenciado, principalmente na área trabalhista, em que a audiência é fundamental para o resultado do processo, né? Então, olhando para os dados, e dentro dessa jornada, nós passamos, primeiramente, ali mapeando todos os dados, trazendo a jurimetria. A partir da jurimetria, a gente entrou no detalhe do que seria aqueles casos, e, a partir do Legal Research, a gente começou a identificar uma série de padrões e comportamentos que nos permitiu elaborar planos de ação ou tomar determinadas medidas para evitar aquilo que estava acontecendo, ou então potencializar uma estratégia que a gente vinha adotando, né? Então, essa análise por completo que foi o diferencial no nosso resultado. Excelente. E aí, uma outra questão conceitual, né, que a gente falou ali de volumetria e jurimetria, né, a diferença de um e do outro. E quando a gente fala de jurimetria hoje, a gente fala em algumas camadas do processo. Então, a gente tem a camada da capa
do processo, que em tese são aqueles dados estruturados, partes, número do processo, enfim, são aqueles dados estruturados. A gente tem uma segunda camada, que é a camada dos andamentos, né? Então, a gente consegue identificar algumas movimentações que indicam ali acordos e etc. E a gente tem uma terceira camada, que é a camada dos documentos, inicial, ata de audiência, sentença e etc. E essa terceira camada, que é onde a gente utiliza aí, principalmente nessa terceira camada, que é onde a gente utiliza os algoritmos aí de processamento de linguagem natural para extração de partes específicas do texto. E nisso a gente fez um trabalho dentro da Justiça do Trabalho, que hoje as nossas estatísticas a gente não fica refém daquele assunto cadastrado no PJE. A gente tem tecnologia para ler uma inicial de forma automática e extrair o que está sendo pedido ali, né? O que de fato está sendo elencado. Que a gente sabe que às vezes o advogado cadastra um assunto, mas na inicial ele elenca vários outros pedidos. Então, né, tudo isso que o Fernando está trazendo aqui de case passa por esse trabalho, né? Então, basicamente, a gente tem a primeira etapa de coleta das informações, que é onde a gente faz todo o trabalho, tecnicamente, de crawler, né? Então, a gente tem acesso àqueles processos. A segunda etapa, a gente prepara aquela informação. Então, o que é preparar essa informação? O que eu tenho de dado estruturado? O que eu tenho que classificar aqui em andamento para gerar essa estatística? E o que eu vou precisar extrair de dentro do documento, eventualmente utilizando inteligência artificial ou não. E aí a gente tem a outra camada, que é o BI, que é gerar aquelas dashboards e tudo mais, para que você tenha aí esse benefício analítico e consiga criar aí um plano de ação para isso, né? Então, trazendo também um pouquinho desse conceito. Bom, vamos lá. Então, a gente entendeu um pouco da sua dor, né? O que era, o que você estava buscando, já passamos aí por um case real. E o que você espera do futuro, cara? Qual é a sua visão aí dessa ciência de dados, jurimetria, não só da Data Lawyer, mas qual que é a sua visão do futuro? O que você acha que está por vir e o que você e a PepsiCo, o que vocês estão esperando aí do avanço dessa tecnologia? Eu acho que a gente está vivendo agora um momento bastante delicado, né? Com muitas variações, a gente vê preço de gasolina, commodities, e acho que o grande desafio aqui para a área jurídica é trazer visibilidade e previsibilidade de custos, né? Então, quanto de provisionamento eu vou gerar, quando que eu vou gerar. Então, fazer uma análise preditiva para estabelecer esses impactos, eu acho que vai ser de fundamental importância para todo o negócio, né? Para ter visibilidade, para trabalhar numa estratégia a longo prazo, você estabelecer como que você vai prever determinado impacto e dar visibilidade desse impacto com antecedência. Isso vai ser, sem dúvida, um diferencial competitivo que quem conseguir mensurar isso vai ter e vai conseguir trazer um resultado diferente para a empresa. Então, acho que aqui o grande desafio é ter a disciplina de manter tudo o que foi feito até agora, né, porque não é difícil você manter uma base de dados sempre atualizada, são pessoas que estão envolvidas, então trabalhar muito fortemente também na cultura com o time, né, cultura data-driven, sempre estar olhando para o dado, para a gente tomar uma decisão mais rápida, mais assertiva. Então, isso a gente pratica todos os dias, né? A gente vai tomar uma decisão, a gente olha sempre para os dados que nós temos, se a gente não tem, a gente tenta buscar para saber, dar um norte para onde é o melhor caminho e qual que é a melhor decisão a ser tomada, e aí prever o que pode acontecer para frente, né? Que acho que esse aí também é um grande desafio, porque as informações que são disponibilizadas pelos sistemas do judiciário são informações que muitas vezes são desencontradas em relação à data de distribuição, porque são processos que anteriormente não estavam no PJE, são processos migrados para o PJE, então tem uma dificuldade de se estabelecer essa base de dados, de ter uma base de dados bastante assertiva para poder fazer essa previsibilidade e dar visibilidade para o negócio definir a melhor estratégia. E falando um pouquinho do ponto de vista tecnológico, né, desse desafio, a gente construiu um módulo que ainda está na versão beta, né, que a gente analisa a característica daquele processo em questão. Então, vamos pensar um processo que acabou de ser distribuído e a gente já consegue identificar ali o cargo, os pedidos, valores, enfim, diversas características. E aí a gente olha lá para o Big Data e busca processos que sejam similares àquele, né? Então, encontrei aqui 500 processos que sejam parecidos com esse processo em questão. E aí a gente começa a analisar as estatísticas daqueles 500 processos, né? Então, mas qual que é o percentual de procedência
imparcialmente procedente dessa massa de processos similares? Qual que é o valor médio de liquidação? Qual é o valor médio de acordo? Qual a durabilidade média desses processos que são parecidos com esse em questão? E aí a gente começa a utilizar algumas questões financeiras, como VPL, a projeção do valor médio de acordo com a durabilidade do processo, para passar mais previsibilidade, que você tenha mais dado, que você tenha mais informação para essa tomada de decisão, né? Então, a gente vem construindo isso, claro que essa talvez seja a ponta do iceberg, né? Tem todo um trabalho que a gente já vem construindo por trás, que é de organização, que é fazer essa higiene da base, né? Deixar esse dado o mais refinado possível, para que a gente consiga aí sim chegar nessas 3 principais perguntas, né? Que é quando eu vou ter que desembolsar isso, quanto e qual a minha probabilidade, né? Então, são essas 3 perguntas que esses projetos de jurimetria, Big Data, de uma forma geral, claro que a gente consegue responder outras, mas essas acredito que sejam as principais. Bom, estamos chegando aqui, temos mais 4 minutinhos, 3, né? Fernando, queria passar a palavra para você, para os seus agradecimentos finais, agradecer de novo a sua presença aqui e passa um recado para o pessoal aí dessa tecnologia jurídica, qual que é a sua visão aí para o futuro também. Bom, obrigado, Caio, pelo convite, Startse pela organização. Acho que a mensagem final aqui é olhar para os dados como a gente olha hoje para um processo jurídico, né? A gente tem aquela gana de ganhar aquele processo, né? Mas o dado também que aquele processo gera, ele é muito importante dentro de uma construção de uma base, né? Então, a mesma disciplina que a gente tem para cumprir um prazo judicial, a gente também começar a trabalhar e olhar para o dado com essa mesma vontade, que eu tenho certeza que o dado vai trazer muito insight para definir uma estratégia nos processos que estarão naquela base. Então, acho que esse é o meu recado final e uma boa tarde a todos.